Obrigada pelo convite. Para mim é muito interessante estar de volta aqui, porque a minha formação feminista foi feita no Centro das Mulheres do Cabo, com diálogo com várias organizações que participam do Fórum de Mulheres e militância feminista, acho que por 20 anos no Fórum de Mulheres de Pernambuco. Meu nome é Ana Veloso, eu sou jornalista, sou professora da Universidade Federal de Pernambuco, do Departamento de Comunicação e Mércia. Eu sou do coletivo Intervozes e de outros movimentos sociais que, se eu for falar, vai ser 10 minutos. Mércia me pediu para falar sobre a comunicação, a mídia e o impeachment de Dilma, né, o golpe. Porque a gente tem feito no Observatório de Mídia da UFPE, que é uma articulação de várias professoras da universidade, estudantes e pessoal que discute direito à comunicação, uma série de estudos. Estudamos o impeachment de Dilma vários momentos nos meios de comunicação, publicamos, apresentamos já em congressos internacionais e tal. Estudamos também a prisão do Lula na Folha de São Paulo, também já apresentamos e tudo. Mas a gente também tem um trabalho que a gente está desenvolvendo, que tem uma companheira do Observatório, se chama Fabiola Mendonça, que é nossa parceira de trabalho e pesquisa, e a gente está estudando os conservadorismo, a nova direita, que são as direitas e tal. E eu penso, viu, Mércia, me desculpe, mas como o tema palpitante aqui são os fundamentalismos e os conservadorismos, eu vou focar esse tempo que tenho, muito curto. Depois, se vocês quiserem, a gente vem do observatório e a gente tem todo o interesse de apresentar os outros trabalhos e tudo. A gente conversa novamente, a gente está à disposição. Mas aqui eu vou focar rapidamente, sem querer tomar muito tempo, né? Porque eu tenho 10 minutos, está correndo, nas alianças fundamentalistas com a mídia. E dizer para vocês que a minha perspectiva, né, nossa perspectiva de estudo é estudo da economia política da comunicação, e a nossa corrente teórica é a economia política feminista. Então a gente estuda as macroestruturas e as microestruturas dos meios de comunicação, compreendendo a mídia, obviamente, como a elite. Tem uma fala recorrente quando a gente vai discutir comunicação, mídia, direito à comunicação, democratização, que coloca que mas a elite utiliza a mídia como sua porta-voz. Não é verdade. A mídia é a elite. A mídia compõe a elite. Os detentores dos meios de produção do capital são os mesmos detentores dos meios de produção simbólica e material, e são os controladores dos grupos de mídia. Se não são os concessionários dos grupos de mídia na radiodifusão, eles são os controladores das mídias digitais, eletrônicas e outras mídias. No Brasil, por exemplo, para vocês terem uma ideia, o que eu vou falar aqui, gente, não é nenhuma novidade. São algumas questões para nos ajudar a pensar, e também porque eu tenho uma missão aqui, que é de fazer com que vocês participem desse movimento pela democratização e vou além. A gente tem entre aspas, como diz o professor Denis de Moraes, uma batalha da mídia. E essa batalha é uma batalha árdua, não é uma batalha que tem que ser travada só por quem é da comunicação, e a gente está nesse front há muito tempo, e a gente precisa de mobilização e de ações, e até para que a gente se sinta na resistência. Onde é que a gente pode avançar e o que é que a gente pode fazer diante de um cenário de devastação que a gente vê no Brasil. Então, esses grupos empresariais e políticos controlam os meios de comunicação no Brasil, e para vocês terem uma ideia, dos 10 mais ricos no Brasil, 3 eram integrantes de organizações de mídia, do grupo da família Marinho, e também ligados ao Facebook. Tinha um empresário ligado ao Facebook. O Intervozes, coletivo do qual eu participo também, fez uma pesquisa de monitoramento da mídia e apontou exatamente, está no site do Intervozes, é de 2017, 2018. Vocês podem chegar lá e ver e perceber quem são esses controladores da mídia no Brasil. E
algo que já se sabia, mas que agora veio de forma avassaladora, que é a utilização da mídia, das mídias, de todas as redes. Eu tenho ido, para vocês terem uma ideia, eu tenho ido para várias bancas de doutorado sobre a utilização dos fundamentalistas religiosos, das mídias sociais, das redes sociais, de Facebook, de Twitter e da radiodifusão. Eu tenho participado de muitas bancas, estudos, etc. E aí a gente fez um trabalho, eu apresentei um evento de católicas pelo direito de decidir, e causou um certo, na época, foi em 2017 ou 2018, e causou tinha umas 100 pessoas nesse evento, aqui em Recife, e causou assim um aperreio muito grande. Por quê? Em 2012, uma pesquisa do Instituto de Estudo de Religião detectou que de 20 redes de TV que transmitiam conteúdo religioso, 11 eram ligadas a organizações neopentecostais e 8 das católicas e 9 católicas. A maior organização, que vocês já sabem, é a Igreja Universal do Reino de Deus, que tem 23 emissoras, 40 rádios, gravadoras, editoras, e a segunda maior rede de TV, que é a Record. Na comunicação, na economia política, a gente coloca que quem detém todas essas plataformas pratica uma prática que se chama concentração cruzada. São várias plataformas que são utilizadas pelo mesmo grupo de mídia. Isso não deveria ser permitido no Brasil. Inclusive a Constituição Federal, o artigo 5º, que fala dos veículos de comunicação, do 220 ao 224, ele veda isso. Mas isso é praticado e não há muito pouca, como é que eu posso dizer, fiscalização. Inclusive o Temer, em um dos poucos decretos que ele fez no setor, ele inclusive tentando burlar a Constituição Federal, ele coloca que quem é de político pode ser concessionário, pode estar no staff da direção. Mas aí vocês vão olhar para mim e vão dizer: mas Ana, você está falando de grupos religiosos. Só que tem uma outra aliança que é super perigosa, que eu vou trazer para vocês aqui, talvez de forma mais sistematizada, que é o seguinte. Vamos lá. Isso está no livro Sempre Foi Pela Família, que é um livro de um estudo de doutorado que a gente também teve acesso. E aí a gente está entrecruzando alguns dados do livro, da tese, que é a tese da Janaíne Aires, que já veio aqui em Recife a convite nosso para lançar o livro, com outros estudos que a gente tem feito e que a gente tem acessado. Bom, vamos lá. Organizações religiosas mais, grupos de mídia mais, financiamento de campanha de apresentadores e ligados a organizações religiosas mais. Esses apresentadores acabam por chegar aos bandados nas bancadas da fé, mas eles estão controlando a produção e a apresentação de programas policialescos que pregam o medo, o ódio e a criminalização dos movimentos sociais. Esses aí, eles solicitam, inclusive nos programas e nos seus palcos eletrônicos das igrejas eletrônicas e etc., apoio, dízimo, para manter os próprios arrendamentos de espaços em rádio e TV, sublocação de espaço. Então a gente chega numa situação de absoluta violação dos direitos humanos e do direito à comunicação e à Constituição Federal. Nesse quadro só que eu apresentei. E aí, o que é que eu penso, né? Eu tenho 3 minutos, eu apresentei esse quadro, o que é que a gente tem feito, né? Porque Mércia também pediu para eu falar da resistência, eu vou falar muito rápido. A gente tem um enfrentamento cotidiano, só para vocês terem uma ideia, com esses grupos que são fundamentalistas e concentradores de concessões de rádio e televisão. Eu não vou falar nem da internet, nem das redes, porque não dá tempo. Mas existe uma luta no Brasil de vários movimentos sociais, organizações, com muitas dificuldades, mas que a gente precisa da força e do apoio de vocês. E eu vou contar um caso para encerrar. Em 2017, uma mulher negra chamada Diana, ela foi violentamente espancada e foi morta
pelo seu companheiro, lá no centro do Recife, aqui na Marco Zero, na frente na região do Recife Antigo. Essa jovem indiana, negra, mulher negra, pobre, né? Essa mulher teve seu corpo exposto na capa do jornal Aqui PR, com a sua genitália exposta. Uma foto que estampava quase a metade da primeira página do jornal Aqui PR, que é um jornal popular que circula aqui no estado de Pernambuco, que custa 50 centavos e que todo mundo tem acesso. E que é um dos de maior tiragem aqui em Pernambuco. Esse caso de Diana, esse assassinato brutal e a exposição do seu corpo negro com a genitália de fora, nos levou a fazer um levante, uma carta de repúdio, e mais de 20 organizações do Brasil assinaram essa carta, e a gente entrou com uma ação junto ao Ministério Público de Pernambuco para responsabilizar o Aqui PR por conta disso. Essa batalha durou um ano. No paralelo dessa batalha, a gente teve outra com a Gestos, que foi a exposição, pelo mesmo jornal, de uma travesti que foi assassinada posteriormente na sua comunidade, mas que na capa do jornal era apresentada como ladra. Algo que não correspondia à realidade, então houve a superexposição da imagem da travesti também. A gente teve duas batalhas ao mesmo tempo, em 2017. Agora, eu não vou dizer o que foi que deu, porque depois vocês me perguntam. Agora, em 2018 e 2019, a gente deu continuidade a essas discussões, o veículo foi responsabilizado, etc, etc. Mas a gente tem mais. Ou seja, a gente tem uma batalha agora por expressões racistas no rádio, e a gente vai para mais uma audiência agora, para responsabilizar apresentadores que cometeram crime de racismo, injúria racial, e a gente está indo para o Ministério Público, vamos precisar de todas vocês na audiência. E a gente está indo para uma audiência sobre as violações à liberdade de expressão, a opressão e também a violação dos direitos artísticos das pessoas. Por quê? Porque vai acontecer uma grande audiência sobre isso. Nós estamos nessa luta, enquanto Observatório de Mídia, Universidade Federal, DECOM, Movimento de Comunicação também, que é pela liberdade artística cultural e contra a censura às artes e às expressões, inclusive a censura às expressões da população negra culturais. Então, é uma outra audiência, uma outra batalha. E a terceira, para eu fechar, convocar vocês também, quem quiser conversar comigo depois, é uma audiência porque aqui, esses programas policialescos, eles expõem assassinato gravado por celular na hora do almoço. E tem uma execução de um jovem negro que foi veiculada na emissora de televisão, e essa emissora está sendo acionada também pelo Ministério Público. O que eu estou querendo dizer a vocês é que essa batalha contra o fundamentalismo, contra o conservadorismo, contra todas as expressões do racismo, da LGBTfobia, etc., é uma batalha que tem que ser discutida, uma política de comunicação. E a comunicação precisa ser encarada como um campo de ação política, pelo movimento de mulheres, pelo movimento feminista, por nós todas. E nós estamos nesse front. A gente precisa do apoio e do engajamento da população, porque eu só vou fechar com uma. Até porque a gente tem aqui em Pernambuco a empresa pernambucana de comunicação, que é a EPC. E o secretário de Ciência e Tecnologia, ao qual a EPC está vinculada, em uma reunião do Conselho de Administração da EPC, estou falando agora de comunicação pública, não estou falando da mídia comercial, né? Apesar de ter falado de concessão pública. O secretário, que é um secretário que foi eleito deputado pelo PSB, mas está ocupando o cargo de secretário, que coordena e é presidente do Conselho Administrativo da EPC, ele, numa reunião que é pública, esse documento é novo, quem quiser eu mando, ele disse que era necessário abrir espaço na programação da EPC para organizações religiosas, porque são eles que têm recursos e que podem arrendar e podem capitalizar recursos para a empresa pernambucana de comunicação. Nós não vamos aceitar isso, tá certo? E essa é mais uma batalha que a gente está travando com outros movimentos sociais, só para dizer a vocês que tem muito campo para a gente lutar, tá? Muito obrigada.